Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus. E quase por um povo que de um longo cativeiro voltara a um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão, que choraram junto aos alicerces do novo edifício, porque deveria ser bem inferior ao antecedente. O sentimento que prevalecera é vivamente escrito pelo profeta. Quem entre vós que, tendo ficado, vi esta casa na sua primeira glória, e como a vês agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a anterior. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em magnificência, tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar a sua dedicação. Não se viu nenhuma nuvem de glória a encher o santuário recém-erigido. Não desceu do céu nenhum fogo para consumir o sacrifício sobre o altar. Não mais o Shekinah não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatário, as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu para tornar conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Deus. Durante séculos, os judeus do Baal se haviam esforçado por mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumprira. Entretanto, o orgulho e a incredulidade cegavam-lhes a mente quanto ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Deus, mas com a presença viva daquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em carne, o desejado das nações. Havia, em verdade, chegado ao seu templo, quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados com a presença de Jesus, e com ela somente o segundo templo excedeu o primeiro em glória. Mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe era oferecido, com o humilde mestre que naquele dia sairia do seu portal de ouro, a glória retirara-se do templo para sempre. Cumpriam-se as palavras do Salvador: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Jesus acerca da subversão do templo, e desejavam compreender melhor o significado das suas palavras. Durante mais de 40 anos haviam sido liberalmente expedidas para salientar os seus esplendores muitas riquezas, trabalhos e perícias arquitetónica. Herodes o Grande nele empregara prodigiosamente tanto riquezas romanas como tesouros judeus, e mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com algumas ofertas, blocos maciços de mármore branco de tamanho quase fabuloso, provenientes de Roma para este fim, formavam parte da sua estrutura, e para eles chamaram os discípulos a atenção do mestre, dizendo: olha que pedras e que edifício! A estas palavras deu Jesus a solene e surpreendente resposta: em verdade vos digo
que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os factos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal, a fim de assumir o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor dissera-lhes que viria a segunda vez, daí com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda e, como estivessem reunidos em torno do Salvador no Monte das Oliveiras, perguntaram: quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Se naquela ocasião tivessem compreendido perfeitamente os dois terríveis factos, os sofrimentos e a morte do Redentor e a destruição da sua cidade e templo teriam sido dominados pelo terror, Jesus apresentou diante deles um esboço dos acontecimentos preeminentes que ocorrerão antes do final do tempo. As suas palavras não foram então completamente entendidas, mas o significado ser-lhes revelado quando o seu povo necessitasse da instrução que nelas se dá. A profecia que ele então proferiu era dupla, e no seu sentido, ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre a apóstata Israel, e especialmente o castigo retribuidor que lhes sobreviria por causa da rejeição e crucificação do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria, súbita e celeremente, e o Salvador advertiu os seus seguidores: quando pois vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora do muro da cidade, então os seguidores de Jesus deveriam achar segurança na fuga. Quando vissem o sinal de aviso, os que desejassem escapar não deveriam demorar-se por toda a terra da Judeia, bem como em Jerusalém. Mesmo o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que por acaso estivesse no telhado não deveria descer a casa para salvar os tesouros mais valiosos, mas que fugisse para os montes, como o Senhor diz. Assim, só o grande conflito, a história da redenção e a história do final da terra